Seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. Eu sou a Catarina Carvalho e hoje eu vou falar sobre planejamento semanal, sobre como fazer um planejamento semanal maravilhoso e organizar a sua semana para que ela seja incrível. Quem falha em planejar, planeja falhar. O planejamento semanal, ele é fundamental para que você faça uma boa semana, para que você cumpra os seus objetivos, sabe? Para que você tenha tempo de qualidade, não procrastine as tarefas importantes e não se sinta frustrada por estar sempre cansada e sem chegar a lugar algum. E por que fazer o planejamento semanal e não o planejamento mensal, anual ou até a lista de tarefas diárias? Para isso, eu vou citar C.S. Lewis. Deus deseja que o homem pense no futuro, mas apenas o suficiente para planejar agora os seus atos de justiça ou caridade, que provavelmente serão o seu dever de amanhã. A tarefa de planejar o trabalho de amanhã é dever de hoje. Embora o seu material seja emprestado do futuro, o dever, como todos os deveres, está no presente. Por isso, neste vídeo, eu vou te ensinar a fazer um planejamento semanal lindo, maravilhoso, incrível, para que você faça uma semana sensacional. Porque não vale de nada fazer um planejamento sem estratégia, sem organização, sabe? Um planejamento que não dá vontade de viver aquela semana, aquele dia. Não dá para fazer um planejamento semanal no qual nem em 2 meses você conseguiria fazer aquilo tudo. Você conseguiria cumprir aquela lista que você colocou ali. Nós precisamos ser realistas. Então, bora para um tutorial bem receitinha de bolo para fazer um planejamento semanal incrível para ter uma semana maravilhosa. E o primeiro passo é tenha uma lista do que você precisa fazer, uma lista de tarefas. Eu expliquei como fazer uma super lista de tarefas maravilhosas no vídeo Como Fazer o que Precisa Ser Feito. Eu vou deixar ele aqui nos cards para você, então assista porque é muito importante que você libere o seu HD mental. E você precisa da sua lista para você conseguir avaliar o que é importante e urgente na sua semana. Por isso, com a sua lista, você deve julgar quais tarefas devem ser feitas naquela semana e quais devem ser feitas depois, sabe? Você vai olhar também quais são mais urgentes e precisam ser feitas de imediato, na segunda ou na terça, e qual você pode deixar para depois. Então, defina o que é mais importante, o que você deve fazer primeiro naquela semana. Isso de acordo com seus prazos finais, com o resultado que você quer obter naquela semana e tudo mais. Vale dizer que você pode definir também os seus objetivos para a semana, como concluir um projeto, se exercitar todos os dias, não consumir açúcar, o que você quiser. Crie objetivos para sua semana. Com isso pronto, é hora do segundo passo. E o segundo passo é escolher uma ferramenta para ser a sua agenda. Pode ser o planner, uma agenda ou até mesmo o próprio Google Calendário ou Google Agenda. E aqui eu vou ensinar usando o Google Agenda para fazer tudo, para mostrar, porque na minha opinião é a melhor ferramenta porque ela tá sempre ali na mão, ela é prática, rápida, então eu vou usá-la. Mas se você já me ouviu falar de calendário por aqui, ou lá no Insta, que eu falo muito. Inclusive, se você ainda não me segue lá, o arroba é Catarina Carvalho, ____. E se você já me ouviu falar de calendário, você deve estar estranhando, confusa, louca, porque eu sempre defendo que o calendário não aceita desaforo. No calendário só é permitido eventos com hora e data, prazos finais e dias importantes. Sendo assim, como eu estou falando sobre fazer um planejamento semanal no Google Agenda, onde é o calendário. E eu vou te mostrar como a gente faz o planejamento da semana sem comprometer o calendário, a integridade do calendário no Google. E vale dizer que ter tudo no Google Agenda facilita muito a vida. Ano passado eu comprei um planner para esse ano e quando chegou em março eu passei tudo pro Google Agenda. Pelo menos é um planner atemporal, então eu sei, eu confio que em algum dia eu vou utilizá-lo, ele vai servir para alguma coisa. Então no Google Agenda você vai criar um novo calendário. É só clicar no mais e criar. O meu chama planejamento, pelo motivo óbvio, mas você pode colocar o que você quiser e pode criar vários calendários. Só não se bagunce. E sempre que você for fazer o planejamento na sua agenda, você precisa colocar essa atividade dentro do seu calendário planejamento. Assim você não vai bagunçar o seu calendário. E quando você quiser, você pode tirar todo o calendário de planejamento e ver apenas o seu calendário original, com aqueles com as tarefas que tem data, hora, prazo final e dias especiais. O terceiro passo é começar a organizar as suas demandas no calendário, o famoso mão na massa.
Para isso, é muito legal você usar o Color Code, que é o código de cores. E aí, para cada atividade que você vai fazer, ou cada tipo de atividade, você coloca uma cor para sinalizar. Isso também facilita. Ou você pode fazer tudo neutro, você que escolhe. Comece a semana com o mais difícil. Avalie sempre as suas tarefas em relação à urgência e à importância. Lembra que a gente falou sobre isso? E coloca as tarefas mais urgentes e mais importantes no início da semana. E avalie também os seus objetivos. E se você não precisa partir os seus objetivos em pequenos passos, em passos menores. Por exemplo, os vídeos. Toda semana eu gravo 2 vídeos para vocês, mas não basta eu colocar na minha agenda, no meu planejamento, gravar 2 vídeos. Isso não é suficiente, porque não é um único passo. Eu preciso pensar nos temas, anotar as ideias, pensar em uma boa forma de transmitir a mensagem, criar esse passo 1, 2, 3, 4 e 5, editar, fazer a capa e postar. São vários passos. Então, já curte aqui, já comenta, sabe? Se inscreve no canal, valorize a pessoa que está criando conteúdo. Como eu estava dizendo, vale ressaltar que é muito importante começar a semana com as atividades mais desafiadoras, que te consomem mais energia. Isso logo no início da semana, sabe? No início do dia também. Isso porque a gente vai gastando a nossa força de vontade ao longo do dia. Isso faz com que seja muito mais difícil a gente começar uma atividade desafiadora ao final do dia em comparação ao início. Por isso é muito importante a gente começar o dia engolindo um sapo, sabe? Então, deixar as atividades mais difíceis para o início do dia vai reduzir as chances de você procrastinar essas atividades. Além disso, para você organizar as suas atividades, as suas demandas, você precisa avaliar a sequência ideal de atividades ao longo da semana, para que você seja mais produtiva. Eu vou dar um exemplo muito ridículo, mas que você vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, eu não posso limpar a casa depois de ter feito a unha. Porque se eu limpar a casa depois de ter feito a unha, eu vou acabar com a minha unha. Minha unha vai ficar horrorosa e não vai valer de nada. Então eu preciso me organizar para que eu arrume casa e em seguida eu faço a unha. E como colocar essas tarefas no calendário? Você deve ter uma noção de quanto tempo você gasta em cada tarefa. Se você não tem, o método Pomodoro, ele é ótimo para você começar a se avaliar quanto tempo você gasta em cada coisa, definir o tempo de cada tarefa, o tempo que cada tarefa demanda e saber isso. Gente, esse conhecimento é excepcional para você se organizar bem. Mas se você ainda não sabe, tenta chutar nesse início, sabe? Assim, você deve saber aproximadamente, mas tenta chutar e deixa um tempo de folga, porque a gente superestima a nossa habilidade de lidar com o tempo que gastamos em cada atividade. É sempre importante também você deixar uma folga em cada atividade e um tempinho de descanso, porque a melhor hora para descansar é antes de estar cansado. Então deixe uns 20 minutos de descanso a cada 2 horas de trabalho para que você consiga recuperar a sua energia. Você vai perceber que ao longo da sua semana você tem algumas tarefas que surgem de última hora e outras que se atrasam, sabe? Por isso é muito importante você deixar tempo para as tarefas atrasadas e para as tarefas de última hora. Então organize a sua semana com estratégia, colocando o mais difícil sempre no início, logo no começo da semana, dividindo seus objetivos em pequenos passos, deixando respiros ao longo da semana para se algo atrasar, para descanso, sabe? E separe tempo para tarefas de última hora que podem surgir e podem te atrasar. E não acabou o vídeo, não fecha esse vídeo ainda, fica na linha porque tem muita coisa importante ainda a ser dita e a quinta dica é a mais importante de todas. Um lembrete fundamental na hora de organizar a semana é que você não é a Mulher Maravilha. Então não coloque coisas demais na sua agenda, seja realista. Se é a primeira vez que você está fazendo o planejamento semanal, provavelmente, não quero te desanimar, mas provavelmente algumas coisas não vão funcionar tão bem. Você não vai conseguir seguir tão bem. E mesmo que eu te dê todas as informações, mesmo que eu te passe o meu planejamento, nós só aprendemos a planejar a nossa semana, o que funciona pra gente, na prática. Esse vídeo ele já vai te ajudar demais. Eu tenho certeza vai te ajudar pra caramba. Mas você precisa ajustar para que funcione para você da melhor forma. Então seja flexível. Vale dizer que seguir o planejamento é muito mais uma questão de gestão pessoal, gestão das nossas emoções e das nossas ações, do que uma questão de tempo. Planejar é uma forma de nos organizarmos dentro do tempo disponível. Então é uma questão de gerir nós mesmos. E quanto mais capazes de submeter as nossas emoções, as nossas vontades, as nossas ações,
Quanto mais conseguirmos adiar o prazer imediato e fazer o que precisa ser feito, mais produtivas somos. A partir do momento que conseguimos gerenciar a nossa atenção, a nossa ação e as nossas emoções, fazemos muito mais em menos tempo e assim aproveitamos melhor o tempo que temos. O quarto passo é conferir sempre a agenda. Todos os dias, tanto no início do dia quanto ao final do dia, você precisa conferir a sua agenda. Você só consegue avaliar o seu desempenho, como você está indo no seu planejamento, se você tem esse planejamento em vista. Portanto, acompanhe a sua agenda. O quinto passo, que é o mais importante, é continuar se planejando. Essa é a parte principal, porque não basta planejar uma vez, você precisa se planejar sempre, toda semana. Quanto mais você se planejar, mais você vai se conhecer o que dá resultado, o que funciona, mais você vai conseguir ver o tempo que você leva em cada tarefa, melhor ficará o seu planejamento. Então, quanto mais você se planejar, melhor você vai ser tanto no seu planejamento quanto no cumprimento do planejamento. Então, se planeje para não planejar, falhar. E antes que eu me esqueça, o melhor dia para você planejar a sua semana é a sexta ou o domingo da semana anterior, porque você precisa chegar na segunda com a roupa de ir, com o plano perfeito para uma semana incrível. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você já se inscreve no canal, deixa o seu joinha, um beijo e até a próxima!